a bloom shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, your traffic stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Que Elas Pensam. Dessa vez, ao contrário do programa passado, um programa mais intimista, mas intimista em qual sentido? De trazer a família. E a nossa anfitriã de hoje, a Madalena, e também a Juliana, filha dela, gentilmente nos recebendo aqui com convidados, o doutor João Bosco, Machado, mastologista, e a doutora Aline Braga, também odontóloga, para a gente falar de assuntos, é claro, que envolvem o universo feminino. E hoje a gente está desfalcado, né? Vanessa, você vai ter seu salário suspenso, né? Mas a gente tem, é claro, a Ju, a Thelma e também a Tânia, né? Nossas convidadas, as meninas, e a gente vai tentar fazer hoje um programa diferente. Eu saí do papel de entrevistador, vou lançar a bola aqui apenas na primeira pergunta e deixar que elas interajam e ajam como entrevistadoras, né? Para tirar dúvidas, que em última instância também são dúvidas de vocês que estão acompanhando a gente, sejam as mulheres e os homens também. E o primeiro assunto, e a gente pede licença para as meninas, e não é machismo não, mas eu vou começar falando com o doutor João Bosco. Seja bem-vindo, doutor João Bosco. O senhor consegue entender esse universo feminino? Porque o senhor lida, é claro, com isso no dia a dia. E a gente sabe que, é claro, tem a parte esposa e tem a parte também sua, no caso, do dia a dia do consultório. É um universo difícil? Vamos quebrar o gelo aqui um pouquinho. Como é que é? Inicialmente, eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui participando com vocês, né, que nesse momento tão importante, né, que vai lançar o Outubro Rosa. E quanto à sua pergunta, Guilherme, eu acho que eu escolhi a especialidade certa, que é um público bom de lidar, né, que é o meio feminino, é onde as mulheres nos procuram mais, fazem mais prevenções, onde leva até seus maridos para fazer, né? Muitas vezes pela orelha, né? Justamente, então elas incentivando, que hoje a gente sabe que a prevenção é tudo, né? Então, eu estou aqui hoje, diante de vocês, assim, esse bate-bola aqui, que precisar, assim, para a gente tirar alguma dúvida, a gente vai tentar, né? Com a ajuda de vocês também. Tá certo. Então eu vou fazer a primeira pergunta, vocês ficam livres, é claro, as meninas aí. A gente vai falar do caso específico da Juliana também, né? Como foi essa relação, né? Esse momento difícil que ela passou, principalmente em relação à Madalena, ela, como que funciona isso através do Dr. João Bosco, né? Que, em última instância, né, foi quem cuidou desse caso todo. Dr. João Bosco, afinal de contas, o que causa o câncer de mama? É o câncer de maneira geral, não especificamente a mama. 80% das vezes ele é multifatorial, não tem um fator único, né? Seria a pessoa, é a vida, é as circunstâncias da vida. Por isso que hoje as pessoas muitas vezes falam que está tendo muito mais câncer. Na realidade está tendo mais. Mas por quê? É porque nós estamos vivendo mais. Então, quanto mais a gente viver, a população viver, mais a gente terá chance de ter câncer, né? Qualquer um de nós. Então, 80% são, por exemplo, cigarro, alimentação, bebida alcoólica, né? Alguns tipos de vírus, né? E por aí vai, estresse, né? Poluição, radiação. Então, isso é um multifatorial. Agora, nós temos 15% das vezes é o câncer familiar. O que seria o familiar? Tem alguém na família, essa pessoa aumenta um pouco o risco. Por exemplo, tem uma mãe que teve. Conforme a idade, não aumenta tanto. Agora, temos 5% das vezes, que aí tem um fator que a gente chama hereditário. São quando tem vários casos na família. Ou seja, por exemplo, a mãe teve, a filha teve, a tia teve. Então, esses que são importantes. Muitas das vezes, esses cânceres carregam a carga genética. Já vem com defeito, né? Defeito genético. E geralmente é quando manifesta em pessoas mais jovens, né? Então, quanto mais jovem a pessoa ter câncer, mais deve ter já nascido com esse defeito genético, né? Quanto mais velho a pessoa tiver câncer, a pessoa idosa,
mas que não tem nada a ver com genética. Foi a vida, as mutações, as agressões que as células sofreram durante a sua vida, né? À medida que você vai falando, duas coisas me passaram pela cabeça. Primeiro, que quando se diz que hoje a incidência do câncer, de um modo geral, não apenas o de mama, é muito maior, várias vezes eu pensei, talvez porque o diagnóstico agora é mais... É possível fazer o diagnóstico, não só precoce, mas é possível fazer. É possível que antigamente as pessoas morriam de câncer sem saber que estavam com câncer, há muitos anos atrás. E agora, como o diagnóstico é feito, como que fica isso? Há quantos anos nós temos essa exatidão para realmente dizer é câncer? Na realidade, não é bem assim. Antigamente, as pessoas morriam de outras coisas antes de ter câncer. Morriam, por exemplo, de uma doença de Chagas, né? Morria com 40 anos, 50, tuberculose. Castro Alves morreu com 23 anos. Não tinha antibiótico naquela época. Não tinha vacina, né, para proteger. Então, chegava uma infecção, uma gripe, matava várias pessoas. Não dava tempo, né? Não dava tempo de atingir a idade. Então, na realidade, hoje o que está acontecendo, lógico, o diagnóstico... Porque não tinha mamografia, né? Não tinha. Ela tem quantos anos, a mamografia? A mamografia em torno de 1960, 1950. Na realidade, a medicina... Eu acho pouco. A medicina, na Demorou. realidade, o que aconteceu com a medicina, né? A medicina, o antibiótico, para vocês terem uma ideia, foi descoberto em torno de 1940, não tem nem 100 anos. Nossa. Então as pessoas morriam de outras coisas, né? Não tinha preocupação com câncer. Doutor João, por que quando a mulher não tem filhos, ela tem mais probabilidade de ter câncer de mama? E ter filho acima de 30 anos também aumenta o risco. Inclusive, quando a gente fala em prevenção, fala, o que eu posso fazer para não ter câncer de mama? Uma seria talvez, ter filho cedo. 20 e poucos anos ter filho. Por quê? A glândula mamária, a mama, só amadurece totalmente depois que ela amamenta. Depois que ela engravida, ela amadurece. Até então, ela é uma mama jovem, uma mama indiferenciada. Então, com isso, ela fica mais suscetível às alterações hormonais, às alterações que pode predispor o câncer. Por isso que é uma tendência, quem nunca engravidou e quem nunca amamentou também aumentar o risco de câncer. A gente sabe, por exemplo, que o meio hormonal adverso, as pacientes têm muito problema de menstruação, elas também aumentam um pouco o risco. Por quê? Fica no meio, o ambiente hormonal delas não é muito bom, né? Então, quando está amamentando, tem a prolactina, que chama o hormônio do leite, lá ajuda um pouco nessa cadeia. Protetor. Justamente. A reposição hormonal, o que você acha que ela pode trazer futuramente, desenvolver um câncer de mama? Uma mulher já pós-menopausa faz reposição hormonal. A mulher tem a fase que ela é adolescente, vira mocinha, né? E a fase que ela engravida, reproduz. E tem a fase em torno de 50 anos da mulher brasileira que ela para de reproduzir. Ela não reproduz mais, porque ela entra na menopausa. E os seus níveis hormonais caem muito lá embaixo. Então, o que acontece? Que os órgãos que funcionam à custa de hormônio, eles ficam em repouso. Eles ficam em repouso. Por exemplo, a mama adormece. Não tem dor mais nas mamas. Então, ela fica em repouso. E o hormônio? Então, se ela começa a tomar hormônio, onde o hormônio mais age na mulher? É no útero e na mama. Então, vai mexer de novo com esses órgãos. Como se fosse um estímulo. Um estímulo. Então, o que tem de concreto sobre isso, tem um trabalho muito importante, 2002 para cá, até saiu uma revisão agora, esse ano, esse mês, que pode aumentar um pouco o risco de câncer, depois de uso de 5 anos, tá certo? Ele não é causador, ele geralmente pode fazer com câncer, é igual lá, ele ia ficar quietinho lá o resto da vida,
Você dá um combustívelzinho para ele pode... Um potencializador. É um potencializador. Então ele não é causador, mas ele pode fazer que antecipe um câncer, por aí. Então hoje o que a gente, nós, né, eu também, como eu sou mastologista, mas também ginecologista, né, a gente vê tudo da mulher. Né? Se a mulher realmente está precisando de hormônio, a gente não contraindica que ela usa. Se ela tem uma síndrome, sintomas importantes, eu acho que ela tem que usar. Ninguém consegue, mulher não consegue conviver com onda de calor, conviver com mal-estar, com insônia, né? Com uma pele muito seca, vagina muito seca, dificuldade para ter relação sexual. Então, tranquilo, tá? Então pode usar. Agora aquela paciente que não está sentindo nada, que está bem, que está... Né? Nem preocupa com aquilo, geralmente a gente não estimula a usar também, né? Porque eu quero ficar mais bonito, eu quero, assim, lógico que pode, mas não assim com esse intuito, que seria não, porque nós, lógico, né? O bonito é hábitos, é você fazer exercício físico, exatamente, é você alimentar bem, é você cuidar da sua pele, é você proteger do sol. Então isso que é importante, não achar que a droga que vai ser... Só para vocês terem uma ideia, mesmo aquela que precisa, aquela que acha que precisa, de cada 10 que você prescreve, dentro de um ano, 2, 3 estão usando. Porque tem muito mitos. Então você fica, eu não vou usar, porque fulana falou, ou o contrário. E tem umas já que não conseguem viver sem o hormônio. Fica até com 80 anos, que elas têm sintomas tão importantes que elas terminam, tem que usar para sempre. Depende de cada caso. Né? No meu caso, que tive o câncer de mama, que não foi hormonal, eu tive 2 nódulos, né? E nenhum dos 2 foram hormonais. Eu não posso usar nenhum tipo de hormônio, né? Igual você já falou para mim. Então, eu não posso usar anticoncepcional, não posso usar nenhum tipo de hormônio. Nesse caso da menopausa, não tem como usar nada, porque pode vir a ter o câncer de mama devido ao uso do hormônio na menopausa. O seu foi triplo negativo, que a gente fala. E o HER2. Então, nesse caso, assim, se fosse pensar, assim, talvez você seria menos mal que uma que foi, com esse lado de hormônio. Mas é melhor Mas não. mesmo assim, a gente não aconselha usar quem já teve. Porque já tem uma predisposição, né? Então, assim, para que a gente arriscar? Então, assim, casos muito isolados, assim, o hormônio é contraindicado para câncer de mama. Uma das contraindicações é o câncer de mama e doenças do fígado, né? Onde ele é metabolizado. Então, alguns casos muito isolados que a paciente não está tendo... Não suporta, né? Não suporta usar pouquinho tempo, sei lá, 3 meses, 6 meses, tentar passar essa fase. Mas nós temos alternativas. O que incomoda a mulher mesmo é as ondas de calor. Ela não consegue fogacho, ela está soa. Então, aquilo te atrapalha a dormir, porque você pode ter 2 por noite. A gente tem alternativas não hormonais. Certo. Então, assim, tem a onda de calor, não tem hormônios. Tem muitas minhas que usam, né? E dão certo. Em relação a Juliana, ela foi diagnosticada. De que forma veio? Como que foi? E eu falo até para uma maneira didática, né? Para quem está acompanhando agora. Você teve alguma sensação? Em que momento foi diagnosticado? Estava tomando banho. Eu morava até no Pará na época, minha mãe estava em casa comigo e ela com o meu neném lá no quarto e eu tomando banho. Passei a mão bem assim num local aqui que nem parecia que era mama. Mas nem como um autoexame, foi simplesmente não foi um autoexame. Gesto normal do banho. Eu acho que foi Deus que colocou esse nódulo nesse lugar, porque talvez se fosse na mama eu não fazia autoexame. Então, assim, ele era fora da mama, como se nem parecia que era mama, era bem no colo mesmo. Um carocinho que podia se imaginar aquela verruga, alguma coisa? Um cisto sebáceo. Um cistinho, assim, lá dentro, indolor, que não tinha dor nenhuma. E aí eu achei estranho e procurei, né? Era uma sexta-feira, na segunda eu já procurei lá mesmo, saber, e na quarta-feira eu já tinha em mãos uma mamografia e uma ultrassom. A hora que ela me falou, mãe, eu achei um carocinho aqui.
Aí eu falei, Agora, eu ia embora, eu estava na casa dela, aí eu vinha embora segunda-feira, na segunda-feira. Aí eu falei, mas você vai no médico segunda-feira mesmo, você vai. Aí ela veio. Aí eu marquei um mastologista lá mesmo e ele me pediu uma mamografia e uma ultrassom. E na hora que eu já fiz a mamografia, eu já vi aquela imagem chuviscadinha, na hora que a menina fez lá, eu já falei, assim, porque eu sou farmacêutica, bioquímica, né, também não sou leiga. E já falei pra moça, eu falei, quem que lauda essa mamografia? Ela falou, o médico que vai fazer essa ultrassom. Eu falei, libera essa mamografia, manda pra ele, pra mim. Aí eu já entrei para ultrassom, já entrei falando para ele, eu falei, doutor, eu não sou daqui, sou de Goiás, se for suspeito já me fala logo que eu vou embora. Aí na hora que ele pediu para voltar para a mamografia, fazer uma imagem mais ampliada do nódulo para poder ser mais preciso, fez a ultrassom e falou para mim, você pode ir embora que isso aqui tem toda... O caso da Juliana tem duas coisas que chamam a atenção, né? Por exemplo, ela não está na idade de ter câncer de mama. Entendeu? Ela tinha 35 então, abaixo de 40 anos é raríssimo. Sabe? Mas vê, né? Porque quando vê uma, todo mundo assusta. É. Então, o caso dela, assim, já foi uma exceção. E outra coisa, Juliana, que acontece muito, e ela, assim, muitas vezes a mulher fica com medo. Por exemplo, ela palpou esse nódulo. Ela, de imediato, ela procurou. Porque a maioria das vezes, a pessoa fica com medo. Se ela tivesse demorado 3, 4 meses para poder procurar. Assim, ainda mais o dela, que na época ela me espremeu muito. Porque, quando o doutor João Bosco entrou nessa história? Então, aí... Ele entrou de imediato, porque eu estava lá no Pará e ele já estava na história. Já vou para o seguinte, né? Eu e o Maurício. Ele e o doutor Maurício, que entrou na Já história fez de a imediato. biópsia no dia, fez dos dois. Aí minha mãe já foi com os exames escaneados, ela foi, e ele falou, fala para ela vir. Antes, né? Fala para ela vir, que tem que vir, que ela tem que vir para tratar, para ver, para fazer a cirurgia. Aí era véspera de 7 de setembro, eu ia receber visitas daqui lá. Eu recebi, porque também no final de semana não ia resolver nada, recebi as visitas e vim. Eu acho que foi Deus, assim, Deus prepara tudo, né? É uma amiga minha de infância, uma psicóloga, trabalhou muitos anos no hospital no Arão Jorge, e ela estava com o pai dela com câncer na época. Meu Deus. E ela foi assim, e até foi um apoio. Ela Mas de cara você já abriu o jogo com ela? Ela já sabia, minha mãe ligou para ela antes dela ir, ela já sabia. E ela, assim, toda a vida muito presente, nós somos muito amigas toda a vida. E, assim, me ajudou muito, porque também nesse final de semana eu não ia resolver nada. Eu ia chegar aqui, já era quarta-feira o dia que eu fiquei sabendo. Ela ia chegar lá na quinta-feira, né? Eu tinha que me organizar para vir com duas crianças. Eu tinha uma criança de 11 meses, um de 6 anos. Então, assim, tinha colégio, né? E tudo. Minha vida era lá, né? E aí vim para passar um mês. Assim, achando que eu ia operar e que eu ia embora, né? E foram 7 meses. 7 longos meses. Assim, eu até falei com a Juliana na época, assim, porque Eu quando escrevi o a Dr. gente faz diagnóstico, assim, quem faz diagnóstico, você tenta, assim, sempre dar muita esperança para o paciente, mesmo que é um caso ruim. Você sempre tenta trabalhar, você desiste. O que eu estou fazendo aqui? A maioria das vezes, a pessoa quer lutar até o último momento. Mas essa Então, se ela tiver, Todos os a tratamentos maioria das vezes a pessoa fala, poxa, a única chance. Então, qualquer tantinho, e o oncologista, que é um oncologista clínico, que faz químio, que ajuda com o paciente mais em fase avançada, terminal, e eles acreditam muito. Mas aí é onde que vem, qualidade de vida. Poxa vida, o que nós vamos adiar 3 meses, 6 meses de vida com essa qualidade de vida? Você entendeu? Então, aí é pensar, faz, não faz, se usa, não usa. Quimioterapia, né? Eu tive um primo que estava meio desenganado. Aí tacaram que ele falou, não, João, se eu soubesse, eu não tinha feito. Não tinha, porque eu sofri tanto esses meses que eu não tinha. Então é complicado. Eu costumo falar que eu, diante de tudo que eu passei com a químio,
assim, a gente é muito egoísta, né? Porque a gente não quer perder ninguém, né? Mas eu não desejo para minha mãe, para minha avó, assim, para eu ter elas, assim, mais 3 meses comigo, e eu prefiro perder antes com menos sofrimento, entendeu? Se eu pudesse escolher, assim, que eu ficava muito, muito ruim em cada quimio que fazia. E assim, hoje eu penso assim, que se eu tiver que ver minha mãe, minha avó, assim, sofrendo, assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria, assim, que Deus levasse antes, entendeu? Assim, para não passar por tanto sofrimento, pra, assim, se for um caso assim que não tem jeito, né, para ficar ali só prolongando mais 2 meses, 3 meses. Controle da É dor, muito né? sofrido. Mas por outro lado, a Juliana comentando comigo aqui antes, você pedir para Deus fazer a vontade dele, sabendo que a sua vida ou a sua morte é complicado. É muito difícil. Mas o sofrimento dela era tão grande que ela pediu isso, né? Que ela falou para Deus fazer a vontade, que é o certo da gente fazer, para Deus fazer a vontade dele. Só que valeu a pena ela ter lutado, valeu a pena ela ter enfrentado Não, mas esse, a gente tem que pedir para Deus fazer a vontade dele, fazer a parte da gente. E né? não desistir, tem que fazer a parte da gente. Ela fez direitinho, foi muito difícil, eu tenho certeza, assim, mas valeu a pena. É o que tem que falar para quem está em casa também. Para a pessoa que está em casa, que a gente descobre o diagnóstico e desiste simplesmente, não quer mais tratar, não quer nada. Olha, aí eu queria a opinião da Madalena, né? Porque a mãe... Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei sem chão, né, gente? Fomos ao Dr. João Bosco, graças a Deus nós encontramos no Dr. João Bosco um anjo, um profissional e um amigo. O Dr. João Bosco foi, dele, Dr. Maurício. Eu agradeço demais e acompanhou todo o tratamento dela e Teve um oncologista bom. teve um oncologista e ele internava ela Teve, aqui, mas eu que só ela aceitava teve. internar lá na clínica dele. Ele era o internava Doutor Augusto. Dr. Augusto, Olha, Sempre em Goiânia. Vamos dar o crédito, doutor Augusto, então. Aí o doutor Hemolabor. Augusto falava, leva ela para o hospital. Ele queria que levasse lá pro Hemolabor. Vezes muito Aí eu falo, ruim. só interno do Dr. João Bosco. Criticava. Não adianta criticar. E essa interação entre os médicos, pegando o exemplo dele, doutor João Bosco, doutor Maurício, é importante essa interação e integração entre vocês? Muito importante. A interação, assim, no caso médico-paciente, assim, 2 vezes, assim, mais, né, que eu senti mais, assim. Primeira química que eu fiz, eu fiquei 6 dias internada, muito ruim, eu achei que até, assim, acho que todo mundo achou que não conseguia passar daquela, assim, tão ruim que eu fiquei. E foi nessa primeira química também que eu vi o tanto que o cabelo não é importante, o tanto que é o de menos. Né, assim, que o cabelo cresce de novo e passa. A gente sem mais muita alternativa para melhorar os sintomas que eu estava tendo devido à químio, eu e minha mãe escutando música, né, mãe? Escutando músicas assim, religiosas, no quarto, 9 horas da noite. Na hora que a gente terminou de ouvir, estava aquele silêncio no quarto, a enfermeira entrou com hidróxido de alumínio. O Dr. João ligou e mandou te dar esse hidróxido de alumínio. Ele estava lá na casa dele pensando o que fazia, o que te dava. E mandou te dar esse hidróxido de alumínio. Eu olhei, eu como farmacêutica, olhei para aquele hidróxido de alumínio diante de tanta coisa que eu estava tomando, de tanto medicamento forte, de tanta coisa, um hidróxido de alumínio. Tipo assim, ele foi usado por Deus, né? Porque a gente estava sentindo Deus tão presente ali naquele momento, que a gente estava ali em oração. E entra a enfermeira com hidróxido de alumínio. O Dr. João ligou agora, 9 horas da noite, a hora dele descansar, né? De casa e mandar me dar aquele hidróxido de alumínio. No outro dia cedo eu tive alta. Vamos lá então. Para que serve o hidróxido de alumínio? O que ele... O aparelho gastrointestinal, né, Dr. João? Se fosse pensar, né, não seria uma coisa. Juliana, tá aqui o chocolate para você. Assim, eu acho assim que o diagnóstico não é fácil. Né? Até pra gente passar, muitas vezes... Né, e o médico sofre junto? Sofre junto. Principalmente se você acompanha alguém recidivo no meio do caminho, né, volta, aí que você sofre também. Então não é fácil. Mas assim, hoje o que eu digo para os pacientes, né, porque a gente está falando muito, mas a maioria das vezes o câncer cura, isso que a gente tem que colocar, tá bom? Saiu uma reportagem 2 semanas atrás, não sei se você viu, câncer de mama, 90% de cura. Próstata, quase 100%. Então, assim, cura. E eu costumo dizer para os pacientes também, quando faz diagnóstico, porque o problema muito é a sociedade, é tudo. Tem câncer, ai, tadinha. Então, o que é que a gente tem que colocar? Você tem câncer, você teve,
Aí eu quero ver você vibrando. Se tiver que colocar no Face, ativo, mas vou vencer, vou, né, com um sorriso de alegre, não de... Eu estou achando interessante você falar isso, porque inclusive você falou de perda, que é uma situação que faz com que a pessoa tenha depressão e o sofrimento cai muito a imunidade, predispondo para algumas doenças, inclusive o câncer. É uma iniciativa minha, porque eu quis muito que a minha família vivesse, e para que minha família vivesse eu tinha que viver. Foi 2 meses depois que eu perdi a Poliana, uma perda numa situação bárbara, né, como muitas pessoas viram. Eu decidi que eu ia fazer análise. E eu faço análise há 8 anos. E é claro que o câncer é uma doença que uma vez por outra, quando você fica sabendo de um caso grave, eu não sei se todas as pessoas, mas pelo menos eu quero confessar para quem está ouvindo se identificar comigo. A gente começa a pensar, nossa, será que eu posso ter? Será que pode acontecer comigo? Então, quando ele chega perto, tem essa pergunta. E essa pergunta, felizmente, todas as outras que eu tenho e que surgem na minha vida, hoje eu tenho um lugar para fazer muito interessante. Eu dei lugar para uma pessoa estar na minha vida, que é o meu psicanalista. Ótimo. Eu faço análise mesmo, é análise de divã, de duro ali. Então, quando eu converso com ele sobre esse assunto, que é lógico que em 8 anos surgem todos, eu ouço dele, que é uma pessoa extremamente estudiosa, competente, há 30 anos ou mais que ele é psicanalista. Ele fala, olha, câncer, a princípio, é uma rebelião da célula. Uma célula se rebela contra a vida ali dentro do meio, dentro do organismo. A princípio, uma rebelião, né? Então, quando ele fala isso, eu entendo que na nossa vida é preciso que a gente também saiba aceitar as coisas e conviver. Então, muito cedo eu entendi, como você falou de perda, eu tomei a liberdade de falar sobre isso. E a gente está aqui para As isso. pessoas realmente perdem pessoas, filhos, pais, maridos, irmãos. E no caso de filho, as pessoas falam, nossa, é a pior. Eu não sei se é a pior, porque eu perdi e, né, talvez para outra pessoa perder um marido, um pai também seja muito pesado. A gente não compara dor cada um tem a sua. Mas o que eu entendi é que eu não poderia ser rebelde. Que emocionalmente eu deveria ser uma pessoa que entende que isso aconteceu, que uma rebeldia que poderia ser contra a vida, contra o mundo, contra Deus, contra quem cometeu, que tudo isso me faria muito mal. Só ia piorar a situação, né? Então, a maneira como eu entendi de lidar foi essa, e foi muito interessante ouvir do meu psicanalista isso. Olha, câncer é uma célula rebelde. Não seja rebelde. Justamente. Entendeu? Eu aprendi a ouvir além daquilo que me falam. E assim, de maneira geral, as pessoas hoje estão preocupadas, né? Estão procurando, né, fazer suas prevenções, principalmente as mulheres. Não adianta, as mulheres são mais cuidadosas, a cura é grande. Isso que a gente tem que passar para as pessoas. Se a pessoa tiver, ela não precisa desesperar. Ela tem que encarar, tem que tratar, que a chance de cura é grande. Tá certo? Isso. Agora, a maioria das vezes fala, mas não, doutor, não adiantou nada, foi, fez tudo, tal, morreu de câncer. Cada caso é um caso. E a maioria das vezes, é outra coisa que eu vou colocar para vocês. No Brasil, a maioria dos nossos casos, mais de 50%, são casos avançados. Câncer de mama, estou colocando. Casos que você não tem muito o que fazer. Faz. Muitas vezes faz, opera, faz mastectomia. Porque faltou prevenção. Porque veio com um diagnóstico avançado. Então, casos avançados. Mas os casos precoces, como foi o da Juliana, o modelo acho que nem chegou 1 centímetro, ou um pouquinho, não sei. Então, são casos precoces. A chance de cura é altíssima. Doutor, uma questão. Surgiu, teve uma época
que se falava muito em fazer a mastectomia como prevenção, né? Se no caso na família, é por questão genética, né? Na família, minha tia, minha avó, minha mãe tiveram, vou fazer mastectomia como prevenção. Isso, nós tivemos a atriz Angelina Jolie que fez, até brincaram depois com ela, com um post. Se eu não quiser ter cáries, eu vou arrancar todos os meus dentes. Então, isso é um procedimento adequado no caso de ter uma probabilidade muito maior por causa da genética? Hoje, a possibilidade da brasileira é 1 a cada 20 até 80 anos pode ter câncer de mama, né? Então, 80% ela tem chance, teria chance. Então, realmente, ela fez opção, meu ver, correto. E também, hoje, não faz mastectomia, assim, se a paciente não tiver, hoje, cada dia evolui mais, cada dia evolui muito, né, a medicina, se ela não tiver um teste genético. O que é o teste, né, genético? A gente já tem genes, bastante genes mapeados, né, que produz fator para ter câncer. De mama tem alguns, tem 2 principais, que é mama e ovário. Se ela tem, igual você colocou, um fator de risco importante familiar, e se ela fez um mapeamento, esse mapeamento mostrou que ela está carregando uma carga genética, aí sim. E vai depender muito dela também. Tem gente que não quer saber, você entendeu? Mas eu acho que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou tirar minhas mamas mesmo? O recado, Guilherme, o recado final, que eu quero é o seguinte, assim, inclusive eu acho que o programa está no momento certo, né, que seria o Outubro Rosa. E até a camisa do Dr. João rosa, só me diz rosa por causa de hoje, né? Toda a decoração. Ia ser toda a decoração, mas assim, o que eu quero deixar, assim, fazer diagnóstico precoce, tá? Câncer não é sentença de morte, cura a maioria das vezes. O de mama chega a 90% de cura, tá certo? Então, assim, importante a gente enganjar nesse meio para a gente, né, quanto mais, então, assim, não, se tiver câncer... Não deixar para depois. Não deixar para depois. 2 coisas que eu queria perguntar, que eu acho que é importante. A idade mínima que o senhor já viu de câncer de mama em uma mulher. Uma menina, um adolescente, e homem também tem câncer de mama, né? Eu tive uma com 18 anos. Agora, veja bem, essa menina tem 18 anos, está mais velha que ela. Você está com quantos? Não vai revelar a idade. Ela está da idade dela. Quer dizer, ela operou 22 anos atrás, ela tem 2 filhos, é um exemplo. Ela vai ter hoje em mim, casou, teve os filhos, 2 filhos maravilhosos. Inclusive, esses dias eu postei, ela foi lá, levou os meninos para me conhecer lá no consultório e tal. Você viu, né? Ela teve com 18 anos, câncer de mama. E homem também, 1% dos cânceres é em homem. Então, cada 100 tem um homem que tem. Geralmente carregam algum fator de risco e acima dos 60, geralmente acima de 60 anos. A gente está falando de Outubro Rosa, novembro, azul está aí também, né? Pessoal, chegou nos 50 aqui, eu estou lá na fila agora, não tem jeito, mas eu vou ter que ir, né? Bom, a gente está... deixar o recadinho. Deixa o recado, fica tranquilo. De que as pessoas não desistam e quando tiver um diagnóstico assim, que vão à luta, corram atrás, porque tem cura. A Juliana foi curada, já tem 5 anos, e eu tenho certeza que ela foi curada. Então, e eram 2 tumores muito agressivos, e hoje ela está aqui, linda, maravilhosa. Olha o cabelo. Salva de palmas para ela. Esse cabelo é todinho dela, né? Todinho, foi uma luta muito grande. Bom, a gente vai dar essa pausa para falar um pouquinho de parceria. E uma parceria que foi fundamental na execução desse programa. Quem abraçou a ideia da primeira vez, né? O Cicobi, através do Dr. Arnaldo. E a gente vai falar um pouquinho com ele a respeito, é claro, de parcerias e do dia a dia da economia, como é que anda. Vamos falar um pouquinho de Cicobi, né? Muitas pessoas conhecem, veem, mas muitas vezes não entendem como funciona. É banco, é cooperativa de crédito, como que funciona o Cicobi? É uma cooperativa de crédito que é associada a um banco, que é o Bancob, e que, portanto, tem todos os produtos de um banco. Logicamente que a gente
posteriormente vai dar uma historiadinha nisso, porque antigamente a gente era só uma cooperativa de crédito, que a cooperativa de crédito ela não tinha acesso a alguns produtos bancários. E a partir de um determinado momento, nós nos filiamos, passamos a ser sócios do Bancob, que é um banco cooperativo, Banco Cooperativo Brasileiro, e aí sim, a gente tem todos os produtos da rede bancária convencional. Ou seja, aquela cesta de produtos, então, como é falado no jargão bancário, já faz parte. Então, vou historiar, vamos lá do início, como surgiu essa ideia? Bom, nós fazíamos parte lá, antigamente, da diretoria da Unimed. E em 95 a gente começou a pensar em fazer uma cooperativa de crédito. A gente queria administrar os nossos recursos. A gente teve uma classe médica, uma categoria médica muito unida em Anápolis, sempre foi assim, e naquela época até mais do que hoje, né? Hoje em dia está muito aberto, tem muitos médicos transitando que são de Brasília, são de Goiânia, que não têm o domicílio em Anápolis, mas naquela época todos nós éramos domiciliados em Anápolis e convivíamos muito. Nós tínhamos uma congregação muito grande ali em volta da associação médica, festas, eventos, congressos, jornadas, futebol, enfim. Era uma série de atividades que nos tornava muito unidos, a categoria médica. E ali surgiu a ideia da Unimed e, posteriormente, na diretoria da Unimed, a ideia da criação de uma cooperativa de crédito. Na época, a Unicred. Isso em 95, aproximadamente. Em 96, nós fizemos a Assembleia de Constituição. E em 98, para ser mais exato, dia 3 de novembro de 1998, nós abrimos a primeira agência lá no fundo, na Engenheiro Portela, na sede da Unimed Anápolis, e nós fizemos uma salinha 3x3, que era do tamanho quase dessa minha sala aqui hoje na cooperativa. Foi a primeira agência da nossa cooperativa, então, Unicred, que era só para médicos. 2 anos depois, nós abrimos para outros profissionais da saúde e botamos a cara para fora ali da agência da Unimed, da sede da Unimed, e fomos ali para 7 de setembro, próximo ali ao Banco do Brasil, e ficava em cima da imobiliária Carmo, né, para a gente se posicionar, bem na 7 de setembro ali. E aí, logicamente, já foi um boom. O atendimento de qualidade, humanizado, diferenciado, realmente fez a diferença e nós crescemos muito. Em 2009 veio a livre admissão. Nós somos uma das primeiras Unicreds do Brasil a abrir para todas as pessoas, né? Acharam que a gente estava sendo muito audaciosos. Na época, o pessoal da Unicred ficava com o pé atrás com esse tipo de abertura. Em 2009, então, qualquer pessoa, desde que comungasse com o espírito cooperativista, que é importante a gente falar nisso, espírito cooperativista são aquelas pessoas que se importam com o próximo, se importa com a comunidade onde ele está inserido, que busca o melhor para as pessoas, para si e para as pessoas que convivem na sociedade, na comunidade onde ele está inserido. Esse é o espírito cooperativista. E aí, logicamente, essas pessoas eram e são muito bem-vindas para se associarem à nossa cooperativa de crédito. E crescemos muito. Em 2009, nós tínhamos cerca de 500 cooperados. Hoje, nós estamos com cerca de 9.000 cooperados, 6 anos depois. E em 2015, nós saímos do sistema Unicred, achamos que o sistema de tecnologia e a forma de dirigir, a governança não estava muito boa, não nos atendia mais, nós queríamos mais. E aí nós procuramos o Bancob, que é o Banco Cooperativo Brasileiro, procuramos a Confederação, né, que é o Sicob, e nos filiamos. Então a central das Unicreds aqui da nossa região se filiou ao Sicob Confederação e passamos a ser sócios também do Bancob. Nessa jogada, que a gente pensava muito em tecnologia, sistema de tecnologia que atendesse aos nossos cooperados e, logicamente, com uma série de produtos que só banco tinha, cooperativa não tem, entre esse aí, todas essas linhas de créditos que são subsidiadas pelo governo, e aí entra o BNDES, né, que é o mais conhecido, o FCO. Então a gente passou a ter isso, poupança e uma série de outros produtos que a gente não tinha, cartão da própria rede Bancob, cartão de crédito, e aí vem uma série de outros produtos que foi agregando. Então hoje a gente tem a maquininha Cipag, que é um sucesso no meio financeiro, o mobile banking, que você trabalha aí no seu celular,
das diversas formas de entrar na sua conta e de prospectar empréstimos. Ou seja, o banco no bolso. Isso aí. E é o mais laureado dos mobile banking da rede financeira como um todo. E aí eu estou pondo todos os bancos. O mais premiado é o do Bancob. Então foi um salto de qualidade e que completou aquilo que a gente vinha buscando por tantos anos, né, de integrar, de fidelizar o nosso grupo de cooperados. Até então o cooperado tinha conta, era conta em outro banco, que oferecia alguns produtos a mais que a cooperativa não tinha, mas ele não abria mão de trabalhar com a cooperativa pela forma que a gente a forma que a gente dá o atendimento. E aí agora a fidelização é quase que integral à nossa cooperativa, porque nós temos tudo que a rede bancária convencional tem. E olhando hoje, é claro, já se passaram aí mais de 20 anos, foi uma aventura? O senhor faria tudo de novo? Como que funcionaria isso? As pessoas estão envolvidas, né? Algumas delas, né, a gente lembra que sempre a figura saudosa do Dr. Cláudio Paiva, algumas delas não estão mais aqui, mas repetiria essa aventura, doutor Arnaldo? Olha, eu diria... Se é que eu posso taxar assim, de aventura, né? Eu diria que foi uma aventura mesmo, nós somos muito audaciosos, e o que muita gente chama de empreendedorismo, que não deixa de ser o empreendedorismo, mas fui muito questionado à época, né? Eu falei, Arnaldo, você acha que eu vou pegar o meu dinheiro e pôr aí nessa cooperativazinha sua? Tava naquela época, R$1 era igual a $1. Mas só que naquela época, para a gente começar a funcionar a cooperativa, a gente tinha todo o apoio da Unimed e ia transitar por ali os recursos da Unimed. E o lastro financeiro? Não, só que é o seguinte, naquela época nós começamos, trabalhava com a cooperativa só quem queria trabalhar. Se eu tenho um convênio de saúde, por exemplo, eu sou conveniado ao IPASGO, o Estado de Goiás, o IPASGO, me obriga a receber em determinado banco. O SUS me determina em receber em determinado banco. Não tem opção. E a gente não fazia isso. Em determinado momento, a gente passou a fazer. E aí a gente tem que agradecer muito a diretoria da Unimed que comprou essa briga. Começamos a pagar médicos e os prestadores de serviços, pessoas jurídicas, só através da cooperativa. E aí foi uma alavancada. Foi interessantíssimo. Mas a gente sabia que lá na frente ia ter o retorno. Eu fui presidente da Associação Médica, diretor de sindicato, a gente vivia de pires na mão para realizar os nossos eventos, né? E a gente prospectava que lá na frente, a gente sabia que a própria cooperativa de crédito ia bancar os eventos ligados à categoria médica e, lógico, a outros profissionais da saúde. E é exatamente isso que aconteceu com o decorrer do tempo. Hoje você não vê mais nenhum presidente de associação médica, sindicato dos médicos, mesmo de enfermagem, fisioterapia, odonto, sair de pires na mão a solicitar patrocínio para um evento, principalmente esses científicos que a gente realiza com frequência nessas entidades. Então foi um ganho espetacular, difícil, R$1 para $1, e a gente sabia que naquela época a gente precisava de pelo menos R$300 mil para começar a trabalhar em equilíbrio, atingir o ponto de equilíbrio. $300 mil. E aí você reúne 20 médicos para fundar uma cooperativa, nós falamos isso, a turma quase caiu para trás. Arnaldo, onde a gente vai tirar esse dinheiro? Gente, vamos começar e vamos ver o que vai acontecer. Nessa história, que já são mais de 20 anos, hoje a gente tem um capital de mais de R$50 milhões. Então, mostra que realmente houve um esforço muito grande desses cooperados, e aí não adianta ficar falando, Arnaldo, porque não fui eu tinha uma turma toda a dar apoio, né? É isso que eu ia perguntar, a questão, vocês são médicos, mas não são economistas. Sem dúvida aí tem que, é claro, citar essas pessoas. E aí foi fundamental a participação, claro, de alguns, né? Eu cito aqui o Danúbio, cito o Pedro Ernesto, mas assim, só para poder falar da classe médica como um todo, mas vários colegas contribuíram aqui. O Vilmar Afonso, que faleceu há pouco tempo atrás, foi um parceirão. O Vilmar, toda vez que eu abri a boca, estou precisando de alguém, eu falei, Arnaldo, se não tiver ninguém, eu estou junto, cara, vamos lá. Então, iguais ao Vilmar, ao Cláudio, a Danúbio, Pedro Ernesto, o Exexon, nós tivemos vários que deram a sua contribuição, emprestando a sua
credibilidade, porque para é trabalhar com o banco, a cooperativa que está começando, a gente precisa ter muita credibilidade. E, logicamente, naquela época eu era o mais novo dessa turma toda aí. Tanto é que apontaram o dedo para mim e falaram: Arnaldo, o mais novo aqui é você que tem que encarar essa briga. Eu cheguei a encolher na cadeira na hora. O que esse menino está fazendo aqui? Mas não fugi sabe? Fui para cima. E, logicamente, aí foram MBAs, foram certificações da Ambima, algumas pós-graduações. Enfim, eu e vários outros colegas hoje estão muito bem preparados para enfrentar, né, essas necessidades que o mundo financeiro, com a sua hipercompetitividade, impõe. Eu acho que nós chegamos num patamar que a gente pode falar: opa, está dando certo, vamos continuar indo em frente. A briga nunca ganha, né? A gente nunca para, mas eu acho que a gente já conseguiu resultados que chamam a atenção. Tá certo. Bom, e para a gente encerrar, então, é mais fácil ou menos difícil ser economista ou ser médico? Eu diria para você que, guardadas as devidas proporções, eu já tive muito prazer, e lógico, fazendo medicina, e também muito prazer em momentos vividos na cooperativa, mas a responsabilidade como médico é e sempre vai ser muito maior. Eu estou lidando na minha prática médica com vidas, né? E logicamente isso aí, sem dúvida alguma, é muito mais importante. Tá certo. E para finalizar de vez agora, então, a mensagem para as meninas que estão acompanhando o programa e vendo. Lembrar que nós iniciamos aqui o Outubro Rosa, né? E a cooperativa adotou, estamos aqui com o bottom, as nossas fachadas aí estão coloridas de rosa, e eu desejo a vocês muito sucesso no programa de vocês, que vocês abordem temas que sejam importantes para a sociedade como um todo, e principalmente a ala feminina, que tem reflexo direto na ala masculina, que vocês que gerenciam as casas ainda fazem a parte de vocês no trabalho do dia a dia, fora de casa e dentro de casa numa segunda jornada. Eu só desejo sucesso e eu agradeço a parceria. Tá certo. Nós agradecemos, doutor Arnaldo. Obrigado. Um abraço para vocês. Tradição e confiança, Droga Lúcia tem. Completa linha de genéricos também. É só ligar 33241580. Profissionais capacitados vão lhe atender. 33241580. O entregador vai na hora, você pode crer. 33241580. É a Droga Lúcia fazendo muito mais por você.
No primeiro momento a gente falou sobre câncer de mama, né? Pegamos como exemplo aqui, exemplo de vida principalmente, a Juliana, a Madalena, através do tratamento que foi feito, né, entre vários doutores que trataram, o doutor João Bosco, né? Falando, né? E você tem várias reprises na grade de programação, você vai poder acompanhar desde desse primeiro momento. Foi, acho que, um depoimento emocionante e uma prova viva, né, de que realmente tem cura. Mas para a gente atenuar um pouco o ambiente, falar de coisas que mulheres gostam também, falar de Botox. A doutora Aline está aqui, é a nossa convidada também. Doutora Aline, seja bem-vinda ao programa que elas participou também, fez perguntas para o doutor João Bosco. Quando e por que fazer o Botox? Eu vou fazer sempre a primeira pergunta, depois, meninas, vocês fiquem à vontade. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, pessoas algumas que eu não conhecia, acabei conhecendo, e são lindas por dentro e por fora, estão de parabéns. Outras que já são minhas amigas há um tempinho, né, Thelma, Jo, Guilherme. Então, obrigada por me convidarem para estar hoje aqui falando sobre beleza, né? O Botox, gente, todo mundo já conhece um pouco sobre os efeitos, né, do Botox. É utilizado para atenuar as rugas, as linhas de expressão e lógico que ela é uma toxina botulínica, né? E é um tipo de toxina que pode ser usada no organismo, que é a toxina A. Existe uma quantidade certa para poder ser usada, né? E também as regiões que podem ser utilizadas, pode ser aplicado na face. Qual a idade mais indicada para começar a aplicar o Botox? Bom, ou não tem uma idade? Geralmente a pessoa procura quando ela começa a perceber que as linhas estão incomodando, né? Algumas pessoas têm, na face, elas têm uma mímica maior, né? Por exemplo, a minha paciente aqui, de exemplo, ela tem, assim, a face dela é bastante marcada, porque ela tem muita mímica, né? Ao falar, se expressar, então isso marca muito. Eu tinha 15 anos, todo mundo já falava, você toda hora tá franzindo a testa, já tá aparecendo e tal, e realmente eu não tinha ruga dos lados e aqui já tava bem profundo. E essa ruga central dela é genética, né? Que eu conheço um pouco da família e todas têm bem marcante, né? Todo mundo bonito. Mas assim, respondendo, pode ser, a partir dos 18 anos é mais indicado. Mais novos não é bom, né? Eu passei da hora. Não, mas com 18, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, comigo, né? Assim, a partir dos 40, das roupas, né? Mas olha, o Botox, ele dentro da odontologia, ela é utilizada como terapêutica, né? Poucos sabem, mas é utilizado para o bruxismo, por exemplo. O bruxismo é aquele ranger de dentes, aquele apertamento, que causa muitas dores de cabeça, tensional, no pescoço. Então, causa inchaço no rosto e uma dor que muitas vezes para o paciente é insuportável. E é um movimento involuntário, acontece dormindo. Então, para atenuar esse efeito, essas dores, é aplicado o Botox no músculo. Para diminuir a tensão. Para diminuir a tensão. E em relação à estética, hematoma, por exemplo, a mulher sempre se preocupa com isso aí. Sim. A questão dos hematomas, né? O pós-Botox, aqueles primeiros momentos. Olha, pode causar alguma peteca, que a gente chama as pontinhas, né? Roxas de sangue, porque quando a pessoa tem a pele muito branca, quando ela é muito branquinha, aí aparece. Mas é pouco invasivo, né? A agulha que nós usamos, ela é finíssima, é a mesma que é utilizada para aplicação da insulina. Então, ela não causa tanto trauma, né? E, assim, nós fazemos um preparo da pele também. É aplicado anestésico, faz uma limpeza, aplica o anestésico. Então, o paciente não sente tanto. Não é traumático, assim, como parece. O Botox, para diminuir a tensão mandibular, ele é aplicado aonde? Na mandíbula? Não, nós temos uma masseter que ele tem inserção aqui no zigoma e aqui na base da mandíbula. Então, aí você pega aqui na sua mandíbula e aperta. Você vai sentir uma bolinha, tá vendo? Aqui embaixo. E aperta, mastiga. Nesse ponto onde você sente que o músculo está mais forte é onde é aplicado.
Dentro da ginecologia também tem, né? Tratamento de continência urinária. Ah, é? O botox Muito, sabia também. altura. E também na própria enchimento da vulva, né? Muitas vezes a pessoa envelhece, também a vulva fica enrugada, né? Perde perde Isso eu já não sabia. perde gordura, então assim Isso eu também não sabia. usa, né? Então, Porque usa nas mãos também, não é? Nas Para mãos. respiração. E na minha família tem casos de sudorese excessiva e que começou a fazer a Boa aplicação resposta. e melhorou bastante, né? muito Até nos sintomas e até mesmo assim na autoestima, né? A pessoa fica sem graça, muitas vezes está perto de outras pessoas e né? Aquele suor excessivo. Pegar na mão, né? Pegar na mão das pessoas e tá bastante molhado. Então faz a aplicação do Botox nessas regiões também. Sabe o que eu acho mais bonito? Eu vi as mulheres antigamente com a sobrancelha assim, bem alta. Eu falei, gente, mas que lindo, como que nasce daquele jeito? E não nasce, gente. É o botox. Eu vou tentar fazer isso agora, dar uma levantada na minha assim. E dói? Depende. Olha, depende. Depende do que você pensa na O que hora. acontece? Bom, assim, a dor é relativa. É só ficar assim, ó, vai preencher, vai levantar. Aí sai Depende do processo que você passa antes Vou também. ficar Mas sem olha, base, não dói. nós fazemos a preparação da pele, nós fazemos Eu a faço, mas limpeza. eu também Faz. saído, tá há muito tempo que eu não faço, porque a minha dermatologista pediu para eu esperar um tempo, porque como eu fiz muitas vezes, eu passei a ter imunidade à toxina. Ah, você falou. Mas tem Eu ia isso? fazer essa pergunta. Interessante. É. E Então é agora fato, eu vou então? gastar tudo aquilo, vai fazer uma diferença pequenininha e daí a pouco já não tem mais nada. Meu organismo... A Joana demorou a fazer, porque ela tem essas linhas de expressão fortes. Sim. Eu faço Botox. Eu acho que eu não tenho Você essas não linhas. tem. Não. Você não tem. É porque previne, né? Paralisou. Exatamente. A ação da toxina no músculo é relaxar o músculo, né? Então, se você não faz essa expressão, você não está forçando ele a ter aquilo. Né? Então, no caso, se demora muito esse vinco, aí vai ser bem mais profundo e mais difícil de tratar. Se deixar de retocar o botox, a pele pode ficar pior do que ela estava antes. O envelhecimento, ele acontece, não tem como você barrar, né? E isso também envolve alimentação, envolve a nutrição da paciente. Com o envelhecimento, você perde muito colágeno, você perde elasticidade da pele. Então, a gente não pode só colocar a culpa no Botox, né? O efeito vai vir, né? E claro que se acabou o efeito do Botox, ele vai vir com toda a força. Mas existe também uma reposição do colágeno. Por exemplo, eu indico muito para as minhas pacientes buscar uma nutricionista para poder fazer a reposição. foi muito bom estar com vocês. E chamar a atenção agora para o Outubro Rosa, que vocês também participem dessa campanha, né? Onde puder pôr um colorido, por exemplo, na academia, algum lugar. Colocar alguma coisa lá, eu acho legal também. Chamar a atenção. Te convidar para ir lá bater um papo. Justamente, né? é igual, Alguns eventos. é igual alguém colocou que, na realidade, quando tem um caso novo, por exemplo, de uma atriz que tem câncer de mama, por exemplo, o consultório lota. É a mesma coisa, aquela coisa. Quando tem alguém de vocês, alguém perto, aí todo mundo chama atenção, preocupa. E outra coisa, viu, Guilherme, que você colocou aí, que eu acho que mulher é um ser ímpar, né? O homem, quando você coloca aí de vaidade, de tudo, sempre é barco, o homem tem um parafuso, só um na cabeça. Se tiver um, ele está satisfeito. A mulher é mais complicado, tem pelo menos uns 30 parafusos. Se você desarranjar um, complica tudo. Eu sabia que no final as coisas iriam se revelar. Né? Vai ter campanhas de prevenção agora nesse mês de outubro, que o João está sabendo? O único local em Anápolis que faz mamografia pelo SUS, antes tinha mais locais, lá no Hospital do Câncer, que dava, e realmente está passando uma reforma e pretende se inaugurar agora em outubro. Se conseguir inaugurar, porque lá também vive com muita dificuldade, filantrópico, e para conseguir um aparelho, então assim, se
ficar pronto, vai ter campanha lá, mas eu não sei. Hoje mesmo eu passei, não tenho certeza. Então, pelo Sul seria o único local? Um dos únicos locais, para algum outro lugar faz uma outra, assim, gato pingado. Eu queria dizer assim a todas as pessoas que estão passando por esse susto, né, ou com ela, ou com algum familiar, alguma pessoa próxima, né, que seja uma amiga, um amigo, uma pessoa próxima, né, que primeiramente que tenha fé, né, que se apegue ao que é importante, ao que é mais importante para a gente, que é a família, é dela que vem a maior força, né, assim, que vem, né, assim, e tenha confiança no tratamento, porque é difícil, é tudo muito difícil, é sofrido, é complicado, mas vale a pena. Muita fé em Deus, né? Tem que ter muita fé, que vai passar, que vai dar tudo certo, que a vida vai voltar ao normal, né, que talvez não como era antes, talvez até melhor do que era antes, né, e é isso. A Juliana, eu não sei se ela já sabia desse dom dela, dom que fala, habilidade. Sim, eu era farmacêutica. Ela era farmacêutica, né? Hoje ela mexe com doces, salgados, que é uma delícia. Virou empresária depois de tudo, ela se renovou assim. Eu me redescobri. Reinventou. E ela trabalha tão feliz com isso. Eu acho muito importante, porque ela trabalha muito feliz. E felizes ficamos todos nós, né? Um prazer. A presença de vocês, o acolhimento. Agora a gente vai para a parte boa, né? Vamos degustar essas delícias, né? Tem sorteio. Daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio também. Um brinde aqui entre as meninas. Bom, sempre que a gente está pelas ruas, a gente encontra pessoas, através da interação das redes sociais, também os amigos que falam, que assistem, né, que gostam do Canal 14, que é comunitário da NET na cidade de Anápolis. Eu quero render homenagem a essas pessoas que acompanham, citando, é claro, o nome de cada um, né? A gente pode citar o doutor Afonso Celso Teixeira Rabelo, doutor Arnaldo Teixeira, parceiro do programa através do Cicobi, também o Augustinho e o Valdir, lá da Vila Góes, a Juliana também e a Renata Brito, as irmãs, os funcionários lá do Floresta Supermercado, lá da Avenida Tiradentes, que eu frequento, né? A Ana Cláudia, a Clarete, o Djalma, também a Vanilza, a Mônica Ledra e a Vanessa Souza, da Salgatella, também nossa parceira, a Divina Rodrigues e a Regina, que são a Di e a Rê, também o Pedrinho, e o pessoal de fora, né? As meninas que interagiram conosco pelas redes sociais e assistiram o programa via YouTube. Vocês vão lá no canal DS Produções, o que elas pensam, vocês podem assistir também. E assim que elas fizeram em Angola, lá de Luanda, capital na África, né? A Angélica Guilherme, também a Joelma Gomes e a Olga Manuel Adolfo. E também nos Estados Unidos, uma amiga nossa que vocês já acompanharam de várias entrevistas, a Edina Maria Alves, que inclusive deixou uma mensagem aí para vocês. A gente tem essa mensagem da Edina e tem a mensagem também do Igor, tá? E é claro, também agradecendo os nossos parceiros e apoiadores culturais, né, sem os quais seria impossível este programa acontecer, né? A Academia Sérgio Borges, também a Clínica Mater Maria, a Doxia Acessórios, Droga Lúcia, Fino Sabor, Leda Araújo, Lene Cabeleireiros, também M. Martin, Odonto Smile, Salgatella, Cicobi Centro-Norte Goiano e também Renan by Raros. Eu cumprimento a todos que estão gravando esse programa, principalmente os produtores, ao nosso entrevistador querido, Guilherme, a sua esposa, Jo. Que saudades que eu estou de vocês, Jo, de todo o nosso grupo do Rotary. Mando um abraço para todas as nossas companheiras. E também cumprimento o Dr. João Bosco, que está aí, juntamente com sua paciente, trazendo informações e novas perspectivas para as clientes, para suas pacientes e para os devidos tratamentos também. Eu estou aqui longe, mas sinto saudades, mas também estou acompanhando a programação de vocês. Um beijo, Edina. Obrigada pela mensagem, viu? Já passei pelas meninas. Boa sorte aí para você, tudo de bom e obrigada pela sua audiência. Beijão. Olá meninas, meu nome é Igor. Eu também estou ligado no programa O Que Elas Pensam, no canal 14 da NET Anápolis. É sempre bom saber detalhes do universo feminino. Beijos a todas vocês. Beijo, Igor. Obrigada pela mensagem, viu? Beijo, Irene.
Foi uma pena você não ter vindo, viu? Mas a próxima eu quero você aqui. Beijo. Esperamos você, viu? Na próxima. Beijo pra você, Irene. Pena que você não veio. A mensagem que eu tenho para deixar para vocês é toda de gratidão. Primeiramente a Deus. Se não fosse pela vontade dele, eu não estaria mais aqui. A todas as pessoas que rezaram por mim, muitas delas eu nem conheço. De maneira especial, a minha mãe, ao Albérico e a Edilene, que dedicaram todo o seu tempo para cuidar de mim e dos meus filhos, Gesiel Neto e o Vinícius, que estiveram comigo o tempo todo e foram motivo da minha força. Por eles eu sabia que tudo iria ficar bem, que ia dar tudo certo, que era só uma tempestade. Meu esposo, companheiro, amigo, que fez e faz com que eu sinta tão bem amada. Minha irmã, minha vozinha, minhas tias, primas e primos, minhas afilhadas, enfim, toda a família. Quantos anjos Deus colocou na minha vida, minhas amigas, meus médicos, enfim. Eu amo muito todos vocês. Obrigada por fazerem parte da minha vida. Vocês são muito especiais para mim. A mensagem é que as pessoas, as mulheres, não desistam, as mulheres que vierem a descobrir que têm um câncer de mama, não desistam do tratamento, porque vale a pena. A vida é bela, a gente tem que viver a vida, tem que ser otimista, tem que ter esperança e fazer o tratamento adequado, porque tem muita chance de cura. Então, o meu conselho é que vá atrás disso, não perca a esperança. Bom, gente, um momento importante aqui do programa é o quê? A gente está, é claro, comendo, mas a gente vai parar um pouquinho aqui para fazer o sorteio, né? Um brinde aqui, da Amy Martin. Aí a gente vai ver só uma mãozinha vindo aqui agora. A Emanuele, minha filha, ela vai colocar a mãozinha e tirar um número pra gente aqui e passar pra mim. É a Emanuele que abre. Qual que é o nome? Aline. Olha lá. Ah, Aline.